pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. E é esse versículos que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20. Esse texto ele é muito usado para dizer que Jesus cumpriu a lei, então eu devo cumprir a lei. Mas esse cumprir de Jesus é muito mais profundo do que só deixar como exemplo para nós. E nós vamos compreender isso estudando esses versículos hoje, certo? Eu vou novamente ler aqui então, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Eu vou estudar aqui versículo por versículo com vocês. Este cumprir de Jesus, ele não é apenas, como eu disse, uma forma de falar, Jesus cumpriu a lei, então eu devo cumprir a lei. Esse cumprir de Jesus é dizer o quê? Jesus ele veio para fazer em nosso lugar aquilo que nós não fazemos direito. Então, o cumprir de Jesus eu vou te dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Vamos supor, então, que o meu chefe chega para mim e diz, Bianca, durante essa semana você tem essas tarefas para cumprir para minha empresa, certo? Ok, então a Bianca pega aquelas tarefas e durante a semana ela então cumpre aquelas tarefas, algumas ficam para trás, algumas ela cumpre mais ou menos, aí chega na sexta-feira, então o seu chefe chega e diz, Bianca, cadê as tarefas que eu pedi para você cumprir para mim? Ele pega então, a Bianca entrega as tarefas para ele pega essas tarefas e começa a analisar. E ele vê que tem algumas tarefas que até foi cumprida, mas não da forma que ele tinha pedido. Outras tarefas não havia sido cumprida. Outras cumpridas ali, mais ou menos. E aí então ele pega e fala assim, olha Bianca, você até que tentou cumprir essas tarefas, mas não da forma que eu gostaria que fosse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir essas tarefas no seu lugar. Então, essa questão de Jesus cumprir é porque a gente vai ler outros versículos para complementar essa questão. Jesus, ele cumpriu em nosso lugar porque nós não damos conta para fazer da forma correta. Porque Jesus ele veio para cumprir aquilo que havia sido prometido, que viria um Messias, morreria em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Porque se os judeus conseguissem cumprir perfeitamente a lei, eles não precisariam ficar matando cordeiros sempre. Então, Jesus ele vem para cumprir em nosso lugar aquilo que a lei não conseguia fazer por nós. Então, esse cumprir de Jesus não vai muito mais profundo, vai muito mais além daquilo que nós pensamos ser. Jesus, ele é prometido desde Gênesis, já foi tida a promessa de que viria um descendente para morrer, para então nos dar a oportunidade novamente da nossa conexão direta com Deus, da promessa da vida eterna, da promessa depois de sermos perfeitos e não cometermos mais pecados. Então, Jesus, quando ele vem, ele fala, eu não vim revogar, mas vim cumprir, ele cumpre tudo aquilo que desde o início tinha sido profetizado por ele. Aqui, a lei, então ele vem cumprir a lei em nosso lugar, porque nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei perfeita. E ele também vem ali, né, não vem revogar os profetas também, porque ele vem cumprir todas as profecias que estavam prescritas dele. Então ele vem não para revogar isso, mas para cumprir tudo aquilo que foi predito dele, certo? Deu para ficar claro essa questão? E aí eu vou ler um versículo muito lindo que está lá em Romanos, que ele fala assim, Romanos 8, capítulo
Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, olha lá, por causa da fraqueza da carne, porque nós, sendo homens de carne, pecadores, a lei ela não podia fazer por nós, a lei não podia nos dar a salvação, a lei não podia nos dar, trazer a salvação para nós, porque nós pecadores sempre caímos em algum ponto da lei, certo? Então vamos lá de novo, porque é aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio filho. Então, Deus fez, enviando Jesus para fazer aquilo que nossa carne pecaminosa não conseguia fazer, que era o quê? Cumprir a lei perfeitamente. Então, vamos lá. Enviando o seu próprio filho em semelhança à carne pecaminosa. Por quê? Em semelhança. Porque Jesus, ele veio em carne como nós, seres humanos. Porém, não havia pecado em Jesus. Então, Jesus veio em carne, em semelhança como nós, mas ele não pecou. Ele não havia pecado em Jesus. E assim, Deus condenou o pecado na carne de Jesus, certo? Deixa eu continuar aqui, ó. Em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então, o pecado que nós cometemos, o pecado que Adão e Eva cometeu, o pecado que Noé, que Abraão, que os meus avós, que os meus tios, o meu pecado de ontem, de hoje, de amanhã, ele foi condenado na carne de Jesus, quando Jesus morre lá naquela cruz. A fim de que, olha, presta atenção nesse detalhe, a fim de que a exigência da lei, então a exigência da lei que foi dada a Moisés, quando Deus fala, obedeçam esses mandamentos, se cumprisse em nós. Então, Jesus veio, cumpriu a lei perfeitamente. Olha que coisa mais linda, preciosa. Jesus veio, cumpriu a lei perfeitamente, morreu naquela cruz pelos meus pecados. E quando eu estou em Jesus, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, a lei se cumpre na minha vida. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Então, quando Jesus morre naquela cruz, Deus fala assim, olha, vocês não precisam mais se esforçar para cumprir a lei, porque o meu filho cumpriu a lei no seu lugar. O meu filho cumpriu perfeitamente a lei, aquilo que vocês jamais conseguirem ou conseguirão fazer. Então a lei hoje é cumprida na sua vida a partir do momento em que você aceita o meu filho como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que você entende o sacrifício dele, o porquê ele morreu no seu lugar para perdoar os teus pecados, a partir desse momento, a lei é cumprida em você. Então agora, depois eu vou ler outro versículo também, que o Espírito Santo habitando em mim, eu cumpro a lei do Senhor, porque Jesus é o meu modelo, e não uma lei dada a Moisés, mas a vida de Jesus é o meu modelo. Eu vou ler isso para vocês. Olha lá, olha, vou ler de novo, tá? Para dar sentido. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando eu aceito a Cristo, eu já não vou viver mais com os meus desejos mundanos. Eu vou viver segundo o Espírito, segundo o que o Espírito vai me ensinar.
Então, quando eu mostro Jesus para uma pessoa, quando eu mostro o sacrifício, o amor de Jesus, quando eu explico para a pessoa o que Jesus veio fazer por mim, quando essa pessoa aceita, eu não preciso mais ensinar essa pessoa o que ela deve e não deve fazer. Isso já não é mais o meu papel. Isso será a comunhão dela com Deus. Isso será a intimidade dela com Deus e o Espírito Santo orientá-la ao que ela deve deixar de fazer, que não está agradando a Deus, ou que ela deve começar a fazer. Isso vai ser entre ela e Deus. Olha, presta atenção, quando eu preciso perguntar para alguém, um pastor, um padre, alguém com mais autoridade, se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado, isso é um sinal de que a sua comunhão com Cristo está muito longe, está muito distante. A gente não depende de ninguém para falar isso pode, isso não pode fazer. Sabe onde está escrito? Aqui, ó. A sua comunhão com Deus, a sua comunhão diária vai te ensinar o que você pode e não pode fazer. É a sua comunhão que vai fazer o Espírito te encaminhar para mostrar aquilo que deve ou não deve fazer. O que fala? Que Jesus é o caminho. Então, se eu dependo de alguém para me ensinar o que é certo e o que é errado, é sinal de que a minha comunhão com Cristo está muito, mas muito longe, porque é o Espírito Santo hoje quem me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que tem agradado o coração de Deus ou não. Então, não é mais uma lei que me ensina, mas é o Espírito Santo que me ensina. E a minha comunhão é que vai fortalecer isso na mina vida. Certo? Então, vamos lá. Porque assim, ó, quando Jesus ainda não tinha vindo, tem um versículo, eu não me lembro aonde que vai estar isso. Quando Jesus ainda não veio, a gente era como um bebezinho, né? Então a gente tinha a lei para falar o que era certo e o que era errado. Olha, isso pode, isso não pode, isso não deve fazer, certo? Quando Cristo veio, já não é mais a lei que nos ensina, porque aí a gente já está maduro para olhar para a vida de Cristo e falar, eu quero ser igual a Ele. O que Cristo faria no meu lugar? Não tem aquela coisa que fala assim, será que Cristo faria isso? Então não é mais uma lei que manda o que eu posso e o que eu não posso, mas sim a vida de Jesus. E eu vou ler isso aqui para vocês daqui a pouquinho. Então é Jesus, eu olhando para Jesus e falando assim, se Jesus habita em mim, o que Ele faria nessa situação? O que Jesus faria diante disso que eu estou vivendo? Então a vida de Jesus hoje para mim é a lei. Jesus é a própria lei cumprida. Então, se ele cumpriu perfeitamente a lei, e eu olho para a vida dele e penso o que Jesus faria, a minha resposta, se eu tenho o Espírito Santo vai me induzir a resposta do que é certo ou não fazer. Vamos continuar aqui então. Aí eu vou lá para o versículo 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha lá. Então, aqui nós temos 2 momentos desse se cumpra. Então, nada passaria até que tudo se cumprisse. Jesus não cumpriu? Jesus não morreu na cruz por nós? Já se cumpriu aí um pedaço, uma parte de tudo isso. Já se cumpriu, até que tudo se cumpra. Jesus veio para cumprir e ele cumpriu morrendo na cruz em nosso lugar. É claro que ainda somos pecadores, né? Porém, Jesus já perdoou os nossos pecados e ainda não somos perfeitos até que Jesus ainda volte a segunda vez. Então, até que Jesus volte, a gente ainda está também nesse processo de ter Jesus como nosso guia
até a volta dele, e aí sim terminar de se cumprir todas as promessas de Jesus, que ele voltaria e nos levaria então para vivermos a eternidade com ele, que seremos perfeitos e tantas outras promessas que tem na palavra de Deus, até a segunda vinda dele e depois, né? Então, a lei se cumpriu em Jesus, a lei se cumpriu na cruz, certo? Porque Jesus cumpriu ela perfeitamente. Aqueles, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha aqui, então. O que está falando? Aqueles que desrespeitarem os meus mandamentos, ainda que qualquer mandamento, porque os judeus eles faziam diferenciações entre mandamentos grandes e pequenos, né? A gente sabe que não existe. Pecado é pecado, mandamento é mandamento. Para Deus isso é tudo igual. Para nós é diferente porque depende do pecado, né? Tem consequências maiores ou menores, né? Mas o que Jesus está falando aqui, ó? Aquele que desrespeitar e ensinar outros a fazer o mesmo, né? Será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele que observar, a gente deve obedecer a Deus, a gente deve obedecer a Cristo, mas não usar a nossa obediência como pontos para recebermos a salvação, certo? E ensinar as outras pessoas será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Por quê? Os escribas e fariseus, eles entendiam que eles eram, que eles sendo guardadores da lei, que eles sendo estudiosos da lei, eles eram melhores que as outras pessoas, certo? Aqui até fala aqui, ó, eles se orgulham da sua obediência exterior. Há muitos regulamentos também do que era ensinado, mas possuem um coração impuro. Contudo, a justiça do reino trabalha de dentro para fora, pois produz um coração transformados e motivações também para o reino, né? Então, os fariseus, eles externamente faziam tudo aquilo que era exigido pela lei. Porém, o seu coração estava muito longe de Deus, tanto que eles não reconheceram a Jesus, né? Muitos deles não reconheceram. Eles próprios mataram Jesus. Então, aqui fala sobre isso, que os judeus ali, eles faziam justiças, só que o exterior dele era visível às pessoas, porém o seu interior era muito distante de Deus. E Jesus, ele fala o quê? Ele quer um coração transformado. Ele quer uma nova criatura. Alguém que você olha e fala assim, essa pessoa, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, porque quando eu conheci essa pessoa, ela era assim, 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 e hoje é uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Jesus está habitando na vida daquela pessoa. Se não tem transformação, não tem conversão. Se você se converteu a Cristo, precisa haver uma transformação na sua vida, no jeito que você fala, nas suas motivações, o jeito que você se comporta. Se não haver essa transformação, você apenas está convencido e não convertido, tá? Porque conversão é uma mudança de atitude. Converter é uma mudança de atitude. Convencido é só você entender. Porém, você não muda as suas atitudes, tá? E por fim, aqui eu quero ler o outro versículo que eu falei, que tá lá em Colossenses. Colossenses 2, 6. Fala assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aonde nós vivemos?
em Cristo. Eu aceito Cristo, olha lá, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, não a viver debaixo da lei, viver em Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. Se eu aceito a Cristo, eu estou cumprindo a lei. Estando enraizados e edificados nele. Olha que profundo. Enraizado significa alguém que está ali, ó. Sabe quando a raiz se aprofunda debaixo da terra? Enraizados é aquela comunhão, sabe? É a dependência, é buscar todos os dias, é ter Cristo ali como seu amigo, andando com você a todo momento, te instruindo, te conduzindo. Enraizados é ali, ó, sabe assim, ó, a raiz tá fixa nele. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, olha que interessante. Daí o versículo 8 fala assim, ó: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo a Cristo. Então, tomem cuidado para que falácias do pode, não pode, sabe? Quando você depende do pode, não pode de pessoas, de tradições humanas guiar a sua vida, porque aí você vai estar muito, muito distante de Cristo. Porque se eu estou enraizada a Cristo, edificada em Cristo, vivendo em Cristo, é Ele que precisa me guiar. E aonde Cristo está? Na palavra. Porque a palavra de Cristo, ela é viva e eficaz. É ela que me ensina a andar no caminho certo. É Jesus, tudo é Jesus. A palavra de Deus, do começo ao fim, é Jesus. Se eu estou em Jesus, eu não preciso de mais nada nesta vida, porque é Ele que vai me conduzir. Certo? E é isso então. Desculpa. Espero que tenha dado para compreender, então, o cumprir de Jesus. Ele veio cumprir em nosso lugar aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E eu, quando estou em Cristo, a lei está se cumprindo na minha vida, porque Cristo é aquele que me guia. Então, se eu estou sendo guiada por Cristo, eu estou sendo obediente a Deus. Eu estou cumprindo a lei de Deus, porque Cristo jamais mataria uma pessoa. Cristo morreu para dar a vida para a pessoa. Então, se eu estou em Cristo e tenho Cristo como meu... Tem uma palavra que eu queria lembrar, mas eu não estou me lembrando. Como meu tutor, como meu professor, se Cristo é meu exemplo, é isso que eu queria lembrar. Se Cristo é meu exemplo, então as minhas atitudes vão ser semelhantes a dele. As minhas palavras vão ser semelhantes ao que Cristo falaria. Ele é a minha lei, Ele é o meu guia. Entendeu? É muito precioso, né? Que Jesus possa falar ao seu coração. Busque a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor. Olha cada palavra preciosa que tem dentro de um pequeno versículo. Compreenda a palavra do Senhor. Compreenda o que Jesus veio realmente fazer nesse mundo. Ele veio fazer aquilo que a lei jamais poderia fazer, que era nos dar a salvação. A salvação está naqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Reconhece que são pecadores e dependentes da graça de Cristo. E eu espero que você compreenda isso e aceite esse Jesus maravilhoso que ama você, que ama a mim e deseja viver a eternidade conosco. Fiquem com Deus. Deus abençoe seu dia.